Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida de cada um que está nos vendo, está assistindo este vídeo neste momento. É uma alegria muito grande podermos estar nesse instante para juntos podermos compartilhar da palavra de Deus, da palavra do Senhor para com a sua vida, também para com o seu coração. Eu sou o pastor Adalto Rocha, pastor aqui da Igreja Batista da Redenção, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui dentro do templo da nossa igreja, não é? Aqui diante deste lindo painel, essa paisagem linda, e que nós escolhemos para hoje estar transmitindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor sobre a sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos num momento muito especial, estamos celebrando, não é? a vida de Jesus Cristo, a sua morte ali naquela cruz e também a sua ressurreição. O meu objetivo neste momento de compartilhar com você a palavra do Senhor a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou, Jesus ressurgiu, Numa manhã linda de domingo, a palavra de Deus nos assegura, nos ensina que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero ler uma palavra do Senhor com você neste momento, ler a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e depois fazer algumas considerações a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, eu quero estar lendo um texto com você, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 12, eu quero estar lendo esta palavra e fazendo algumas considerações desse texto sagrado. Lucas, capítulo 24, a partir do primeiro versículo, assim nos ensina a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro e levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a este respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e elas ficaram tão atemorizadas que se encurvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos a quem está vivo? E ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. E quando voltaram ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e também aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe do Tiago, e as outras que com elas estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O tema da nossa reflexão neste momento, meus queridos, você que está nos vendo, assistindo, o tema da nossa reflexão nesse instante é: qual o Cristo que você tem buscado? Meus queridos, qual o Cristo, qual Jesus que você tem buscado? Qual Deus que você tem servido? Qual Deus que você tem se colocado na presença? Quem é o teu Deus? Quem é o Senhor que você tem buscado? Lembrando que essa palavra é a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero pensar com você nesse instante, diante desse texto, desse tema,
qual é o Deus, qual é o Cristo que você busca? Primeiramente, eu quero destacar para você, a primeira cena que o texto nos apresenta é que o sepulcro está vazio. A primeira cena que o texto que nós lemos nos apresenta é que o sepulcro está vazio. Quando lemos na palavra do Senhor, no versículo 3 do capítulo 24 de Lucas, assim nos ensina a palavra do Senhor: mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, o sepulcro estava vazio, Jesus não estava mais ali. E quando aquelas mulheres que, segundo a palavra do Senhor, no versículo 10 que nós lemos, não é? A palavra diz assim: eram Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. A palavra do Senhor nos diz que logo pela manhã de domingo, elas saíram para ir ao sepulcro, saíram para ver o corpo do Senhor, como a palavra de Deus nos ensina. Ela levava as suas especiarias, que era o costume daquela época, o costume judaico, de passar aromas, especiarias sobre o corpo. E a palavra do Senhor diz que elas saíram para cumprir esse propósito em Jesus Cristo no domingo pela manhã. Meus queridos irmãos, se elas saíram para ver o corpo do Senhor, é porque elas não criam na ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, eu quero destacar para você nesse instante que aprendemos com aquelas mulheres que faltava-lhes fé no coração. Elas não criam que Jesus ressurgiria. Por mais que elas ouviram as palavras do Senhor, é necessário que o Filho do Homem ele ressurja, é necessário que o Filho do Homem ele ressuscite. Todavia, meus queridos, elas não acreditaram nas palavras de Jesus. Eu quero dizer para você neste momento tão especial que nós estamos vivendo, nós precisamos crer que o túmulo está vazio. Nós precisamos crer que a sepultura está vazia. E se porventura você que está me vendo neste momento não crer, não acredita, eu quero clamar ao Senhor para que Deus traga fé no teu coração. Porque assim como aquelas mulheres que foram ao sepulcro do Senhor Jesus Cristo naquela manhã, provaram, demonstraram falta de fé. Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento, vivemos um tempo, vivemos um momento, onde nós precisamos ter fé, precisamos crer. E eu aprendo aqui com esta cena tão interessante, que aquelas mulheres elas ouviram a palavra do Senhor, que aquelas mulheres elas caminharam com o Senhor Jesus, mas infelizmente elas somente criam na morte de Jesus. Elas simplesmente criam no que apenas elas viram. Elas viram o Senhor morto, elas viram o Senhor ali sendo sepultado naquele túmulo, e simplesmente isso foi o suficiente para que elas não crescem que Jesus, Ele não estaria mais ali, como a palavra do Senhor nos ensina. Eu quero perguntar para você neste instante, eu acho tão importante a gente enfatizar esta questão. Mesmo você lendo a palavra do Senhor, mesmo você ouvindo esta mensagem, as suas leituras da palavra do Senhor, você crê, meu irmão, no que está testificado na Bíblia, na palavra do Senhor? Como é triste quando a gente vê pessoas que não têm fé. Mas pastor, mas meu irmão, a Bíblia nos ensina que Deus vai fazer, a Bíblia nos ensina que Deus vai realizar, e muitas vezes a pessoa ela não crê, como aquelas mulheres, que Cristo falou para elas, Jesus falou, é necessário que ao terceiro dia o Filho do Homem, o Filho do Senhor Jesus, ele ressurja. Você tem tido fé? Você crê no milagre? Você crê nas bênçãos do Senhor neste momento? Eu ainda quero destacar com você nesse instante, meu querido, você que está nos vendo neste vídeo, segunda cena que este texto nos apresenta é que Cristo Ele está vivo. A segunda cena que esse texto nos apresenta é que Cristo Ele está vivo. A palavra do Senhor nos ensina no versículo de número 5, capítulo 24 de Lucas,
Versículo 5, a parte B do texto nos ensina assim: porque buscais entre os mortos quem está vivo. Quando as mulheres chegaram ali naquele sepulcro, quando as mulheres chegaram ali naquele lugar, quando elas foram ali em busca do corpo do Senhor, elas se depararam com um anjo, elas se depararam com um homem que estava ali, e ele olhou para elas, como a Bíblia nos assegura, a Bíblia ela nos garante, como a Bíblia ela nos ensina, que os homens disseram para elas: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. O nosso Deus, o meu Deus, e creio que o teu Deus também, Ele não está mais lá em Jerusalém, naquele sepulcro. Ele não está lá, não está. Seus restos mortais, não está. É um único que ressuscitou, que ressurgiu. Eu quero destacar para você neste momento tão especial, né? Quantas pessoas hoje estão cometendo os mesmos erros daquelas mulheres? Está buscando um Deus que está morto, estão buscando um Deus que não podem fazer nada por elas ou por eles. Quantas pessoas hoje que estão ainda cultuando, ainda estão celebrando, ainda estão clamando aquele que infelizmente ainda está morto, aquele que não pode fazer nada para com as suas vidas. Eu quero destacar para você nesse instante, destacar neste momento para você, que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, Ele está vivo, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, Ele está na presença do Deus Todo-Poderoso. Qual é o Deus que você tem buscado? Qual é o Deus que você tem servido? Qual é o Deus que você tem adorado? Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a tua fé? E olhando ainda para a palavra do Senhor, para a palavra do nosso Deus, né? Nós aprendemos, meus queridos irmãos e irmãs, você que está nos vendo através desse vídeo, aprendemos que o nosso Deus, Ele vive para todo sempre, Ele vive eternamente. Na manhã de domingo, quando aquelas mulheres chegaram ali no sepulcro, não encontraram o corpo do Mestre, e os homens olhando para elas disseram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Hoje nós podemos dizer para tantas pessoas: por que você está buscando entre os mortos? Por que você está buscando entre aqueles que não estão mais aqui na terra? Porque todos aqueles que buscam, todos aqueles que adoram um Deus que está morto, podemos dizer essa palavra, por quanto tempo ainda você vai continuar buscando um Deus que está morto? Meus irmãos e irmãs, somente um, que é Jesus Cristo, somente um, que é Jesus Cristo. Uma palavra de Deus nos ensina lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios. A palavra do Senhor nos ensina lá em Coríntios, a palavra de Deus nos mostra ali que Cristo Jesus, Ele é a primícia entre os mortos. Ele está vivo. Você pode glorificar a Deus comigo nesse instante? O Deus que nós servimos, Ele está vivo. Caminhando para a conclusão desta palavra, meus queridos, eu quero concluir esta palavra já indo para a conclusão, que é a terceira cena deste versículo, né? A terceira cena que o texto nos apresenta é que Ele ressurgiu, que Ele ressuscitou. Olhando para a palavra do Senhor no verso 6, Lucas 24, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Eu quero dizer para você neste momento exatamente o que a palavra nos ensina. Ele não está aqui, mas Ele
ressurgiu. Meus queridos irmãos e irmãs, como a palavra de Deus diz, os homens disseram para aquelas mulheres: lembrai-vos da sua palavra, ele não está mais aqui. Eu quero dizer para você neste momento que se Jesus não estivesse ressuscitado, se o Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia não tivesse ressuscitado, eu quero dizer para você que não haveria evangelho, não haveria cristianismo, a pregação dos pastores seria mentirosa, heresia, a salvação ela não poderia ser concluída dentro do projeto de Deus, se Jesus não estivesse ressuscitado, ressurgido. Eu quero declarar para você nesse instante, olhando para a bendita palavra do Senhor: o nosso Senhor, meus irmãos, ressuscitou. Todos que morreram até hoje, desde Cristo, no Antigo Testamento até os nossos dias, ainda continuam nos seus sepulcros, seus restos mortais. O único é Jesus, que ressuscitou para a glória do Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, sempre nesse momento de Páscoa e domingo maravilhoso como esse, eu sempre lembro com os irmãos que tudo que Jesus disse cumpriu e também vai se cumprir. A palavra nos ensina que o Messias ele iria vir, e ele veio. O próprio Cristo, o próprio Messias disse: olha, é necessário que eu morra, ao terceiro dia eu ressurja. Assim aconteceu. Agora, meus queridos, a igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós como igreja, estamos aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Você tem se preparado para a volta do Senhor? Você tem se preparado para encontrar com Cristo Jesus, o nosso Senhor? Eu quero ler um texto sagrado da palavra do Senhor que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Olha o que a Bíblia nos ensina. Fala assim: depois que lhes disse isso, vendo eles, foi levado a alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto eles subiam, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Meus irmãos e irmãs, igreja de Jesus Cristo, o nosso Cristo que ressurgiu, ressuscitou, como a palavra nos ensina que ele foi levado aos céus, e ele deixa esta promessa bíblica para a igreja, que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. No momento em que o mundo cristão celebra a Páscoa, as igrejas de uma maneira geral celebramos o que é justo, o nosso Senhor está vivo, o nosso Deus está vivo. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que ele também voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado para a volta do Senhor? Você está preparado para se encontrar com Jesus Cristo? Como está a sua vida? Como está o seu coração? O meu Deus, o seu Deus que ressurgiu, ele voltará para buscar a sua igreja. Eu quero concluir esta palavra sobre qual é o Cristo que você busca, em uma série de mensagens sobre a ressurreição de Jesus, concluindo esta palavra, lembrando na verdade você, não é? Que esse Jesus que nós buscamos, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e a igreja precisa estar preparada, você precisa estar preparado.
Eu quero orar com você neste momento no nome de Jesus. Onde você estiver, eu quero orar, e o motivo da minha oração é agradecer a Deus por enviar o seu Filho amado. Segundo, pelo milagre da ressurreição. E terceiro, porque a promessa de Jesus é que Ele voltará para buscar a sua igreja amada. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de toda misericórdia, neste momento, meu Pai, neste domingo tão especial, que é o domingo de Páscoa, nós como igreja celebramos o nome de Jesus Cristo, celebramos o nome do Senhor e agradecemos, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer naquela cruz pelas nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo nesse instante, porque nós vimos o milagre das primícias sobre a vida de Jesus Cristo, Ele ressuscitando, Ele ressurgindo, para que através disso eu tenha a esperança da ressurreição, a esperança também de que um dia estaremos ressurretos para a glória do Senhor Deus. Eu oro pedindo a misericórdia do Senhor, para que quando Ele voltar para buscar a sua igreja, para que quando Ele retornar para buscar o Teu povo santo, a Tua igreja santa, Ele possa me encontrar, ó Pai, como a palavra de Deus nos ensina, vigilante, preparado como aquelas 10 virgens, para se encontrar com o Mestre, para se encontrar com o Senhor. E assim também eu peço a todos que estão nos vendo neste momento, que a Tua graça seja estendida sobre cada vida, sobre cada coração, para que o Senhor nos dê esta graça, Pai, de estarmos sempre vigilantes, reconhecendo e sabendo que as Tuas palavras elas hão de cumprir, e as Tuas promessas hão de se cumprir nas nossas vidas, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida nesse instante, meu irmão. Uma alegria muito grande, né, poder estar aqui no templo da Igreja Batista da Redenção, aqui em Campo Grande, Pastor Adal. É uma alegria muito grande, né, poder estar junto com você neste domingo de Páscoa, celebrando Jesus Cristo, o Deus, o nosso Deus, que ressuscitou para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus, amém.